Olá, decisão judicial retoma debate sobre a ocupação de áreas litorâneas no estado. No SC Acontece de hoje, vamos falar também sobre as doenças de pele mais comuns nessa época do ano. E olha, no meio do inverno, a região sul de Santa Catarina registra temperaturas mais altas da história para o mês de julho. Tudo isso você acompanha no seu SC Acontece, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Veja, uma decisão da Justiça determinou que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, altere a legislação que está em vigência para proteção ambiental no que diz respeito à ocupação de áreas litorâneas. Vamos entender. A nova portaria publicada no Diário Oficial do Estado passa a considerar toda a faixa litorânea de 300 metros a partir da linha do mar como área de proteção ambiental. Essa decisão impede a licitação de novos imóveis pelo órgão estadual. Nesse momento, os imóveis que não possuem uma ocupação, eles estão impedidos de regularmente ocuparem o seu espaço. Eles não podem, se eles estiverem dependendo de um licenciamento do Instituto de Meio Ambiente, que é estadual. Essa decisão, ela não alcança os municípios, né, exceto o município de Garopaba. Então, aquele que necessitar de uma autorização de supressão de vegetação ou mesmo de uma licença ambiental de instalação do órgão estadual, ele não vai obter até que essa decisão seja modificada. Aqui no bairro Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, essa faixa de 300 metros inclui construções históricas, como a igreja e a escola. Além disso, essa área, que vai passar a ser considerada de proteção ambiental, também inclui bares e restaurantes à beira-mar, que movimentam a economia da região. Emerilson é biólogo e vem acompanhando de perto toda essa discussão. Para ele, a mudança nas leis ambientais pode afetar toda a população litorânea do estado e, por isso, deve ser revisada. Então é necessário que essa decisão seja melhor esclarecida para não criar essa insegurança técnica e jurídica que não ajuda o meio ambiente, né, que prejudica as atividades econômicas e não traz nada de positivo em termos de gestão ambiental, de conservação dos nossos recursos naturais. Apesar da decisão judicial, o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelece que apenas as faixas de 300 metros a partir do mar, que são ocupadas por restinga, podem ser consideradas áreas de proteção ambiental. As construções que já estão ali não devem ser afetadas. A decisão não determina que o que está consolidado seja demolido, porque é uma decisão liminar. Ela impede novas construções. Esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista ambiental, quando uma área é de fato considerada de preservação permanente, de fato, não importa se ela está com cobertura vegetal ou não. Tem uma insegurança muito grande, porque nós já temos legislação específica para isso, legislação federal, legislação estadual, as áreas de preservação permanente são preservadas, são respeitadas, independente de estar nos 300 metros ou não. A gente continua acompanhando toda essa situação, mas agora vamos de alerta. Período de férias, crianças mais tempo em casa, é bom ficar atento com os perigos relacionados à energia elétrica. A Celesc está preocupada e preparou algumas dicas. Para brincadeiras ao ar livre, nós destacamos aqui os cuidados na hora de soltar pipas. As pipas, a linha, ela é um condutor de energia elétrica e se utilizar cerol, ela fica com maior possibilidade de condução. E esse é um elemento muito perigoso, tá? O uso de cerol nas linhas que pode cortar, inclusive, os cabos e aí provocar um acidente muito grave. Também temos umas dicas para falar sobre o uso doméstico de eletricidade. Então, nunca utilize eletrodoméstico enquanto as mãos estiverem molhadas. A água é um bom condutor de energia elétrica e pode, sim, provocar um choque elétrico. Cuidado para os pais, cuidem dos seus filhos. Não deixem eles utilizarem o celular enquanto carrega. Pode acontecer um sobreaquecimento e a explosão do aparelho celular. Então é uma época de muita diversão, as crianças brincando com esse dispositivo, mas não permita que eles façam durante o carregamento do mesmo. Outra coisa, aos pais, protejam as tomadas para impedir que as crianças coloquem algum tipo de objeto na tomada por curiosidade ou por desconhecer o perigo.
usem os protetores de tomada. Estamos de volta e olha, 2 cidades do sul de Santa Catarina registraram temperaturas máximas recordes para o mês de julho. Isso, é claro, é mais um retrato desse tempo para lá de diferente que a gente está vivendo, né? Detalhes dessa história a gente vai conferir ao vivo lá da Ipagre-Cirã com a Gabriela Mariotto, que já está por aqui. Gabi, conta pra gente quais foram essas cidades e quais as temperaturas elas marcaram. Muito boa tarde, Grazi. Muito boa tarde a todos. Olha só, se está faltando frio nesse nosso inverno, calor é o que não está faltando, né? Desde sábado, as temperaturas elas começaram a subir. Então, fez muito calor lá no sul do estado. Cidades como Araranguá e Criciúma tiveram recorde. Então, em Araranguá, foram marcados 31,8 graus e em Criciúma quase 34. Então, em pleno mês de julho, a gente está vendo uma frente de calor, né, enorme aqui no estado e até hoje os dias continuam quentes. Então, a gente veio aqui na Ipagre e vamos conversar com o meteorologista Marcelo Martins, da Ipagre-Cirã, para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse fenômeno. Marcelo, o que tem causado toda essa onda de calor aqui no estado? Olha, em primeiro lugar, é a não passagem das frentes frias e, consequentemente, a não chegada das massas de ar frio, aquela de ar polar, né? Lembrando que o mês de julho é o mais frio de todo o ano, realmente. Era para estar com temperaturas que não atingissem nem sequer 20 graus. E isso está acontecendo de manhã cedo. Até no período noturno, madrugada, amanhecer, tem feito calor. Tem feito muito calor no oeste do estado, onde tem sido ensolarado, com 30 graus todos os dias. Teve esse recorde no final de semana. Hoje vai ser mais um dia quente. No litoral não, porque tem um pouco mais de nevoeiro marítimo, mas fora isso, está muito quente para essa época do ano. Se a gente falar em 30 graus, a gente está falando em pleno inverno, no máximo do frio que poderia ter. Mas isso aí vai dar lugar à passagem de uma frente fria amanhã. Ela vai trazer mais uma vez nebulosidade, umidade, chuva. Isso já diminui a temperatura mais para o final da próxima quarta-feira. Aí a partir da quinta, sim, que a gente vê que realmente vai estabilizar o tempo no finalzinho da quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, aberto, porém frio. Mas já no início da semana que vem, volta o vento do quadrante nordeste e também volta a fazer calor. O início de agosto promete ser um pouquinho mais quente. Perfeito, Marcelo. Então, para quem está em casa, até o final, até sexta-feira, vai fazer um pouquinho mais de frio, né? E depois, no começo do mês que vem, volta a fazer calor aqui no estado. Grazi, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas informações, gente. Olha, já que a gente está falando aí de inverno e a gente está convivendo com o sobe e desce das temperaturas, como a Gabriela falou agora, né? Sexta-feira já vem mudança, o Marcelo contou pra gente que vai esfriar, a gente tem que ficar atento aos cuidados na saúde. E um detalhe que muitas vezes a gente deixa de lado são as doenças de pele que aparecem nessa época por conta justamente do ressecamento e tudo mais. E aí, pra gente falar sobre elas, né? Sobre a dermatite seborreica, a dermatite atópica, que são as principais, a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Carol Berger, que é médica pós-graduada em dermatologia e vai poder nos ajudar a entendermos e nos cuidarmos, que é o principal. Boa tarde, doutora Carol. Obrigada. Boa tarde, Grazi. Obrigada pelo convite. Muito importante a gente esclarecer essas questões, agora que principalmente vem essa frente fria aí, né? É verdade. Então, no inverno, a umidade do ar ela baixa e as temperaturas se tornam, né, um pouco mais frias também. Isso faz com que a nossa pele transpire menos e essa transpiração diminuída provoca esse ressecamento da pele. Também no inverno nós costumamos tomar banhos muito mais quentes e mais demorados, o que acaba tirando aquela camada lipídica que é uma barreira de proteção para a nossa pele. É verdade, e aí tem então as dermatites. Como é que é a dermatite seborreica? Quais são os sintomas? O que ela é de fato? Por favor, doutora. A dermatite seborreica é uma desregulação das glândulas que produzem sebo na nossa pele. Então, o próprio ressecamento, essa alteração de temperatura e umidade pode provocar uma reação do nosso organismo querendo se defender. Isso acontece com um aumento de oleosidade excessivo. A produção também de uma fina camada, pode ocorrer uma fina camada de descamação, que a gente chama de caspa. A dermatite seborreica ela é principalmente nas regiões que a gente tem pelos e cabelos, então couro cabeludo, nos homens bastante frequente, região de barba, região das orelhas, e quem tem pelinhos faciais aqui, ela pode ocorrer também na região da face.
A descamação pode variar desde uma fina camada, que parece um pozinho, que a gente percebe no couro cabeludo, até grandes crostas amareladas, como a gente está vendo aí na foto. Muito bem, além da seborreica, a gente também tem a dermatite atópica, que aí é aquela que aparece nos cotovelos, nas dobras, é essa, que a gente inclusive vê mais frequente, né? Porque a do cabelo a gente acaba não vendo tanto, das partes do corpo a gente acaba vendo com mais frequência. Exatamente. A dermatite atópica, geralmente, os pacientes que têm dermatite atópica têm alguma outra condição relacionada com atopia, que pode ser rinite alérgica, que pode ser a própria dermatite de contato, né? Então, esses pacientes já têm uma tendência a serem mais atópicos. O que acontece na dermatite atópica? A pele fica tão ressecada, tão sensibilizada, que ela acaba provocando uma coceira muito grande, os pacientes coçam e ela vai descamando, inclusive pode fazer infecções de pele secundárias por conta dessa coçadura nas regiões. Geralmente ela está em áreas mais ressecadas que a gente acaba não hidratando, então na parte posterior dos joelhos, cotovelos. Em crianças a gente tem também um acometimento bem grande da face e da região do pescoço. Muito bem, para a gente se prevenir em relação às dermatites e também para a gente cuidar da nossa pele ao longo do inverno, quais são as recomendações, doutora? No mínimo 2 litros de água por dia, então a hidratação é muito importante, a hidratação oral, a hidratação tópica. Nos pacientes que têm pele mais oleosa, a gente precisa manter um hidratante mesmo assim, oleosidade é diferente de hidratação. Então hidratantes logo após o banho, quando o chuveiro ali, na saída do chuveiro ainda está quente, a pele ainda está com mais facilidade de absorção. Cuidado com os lábios para não ocorrerem rachaduras e aí uma alimentação saudável sempre. E quando a gente perceber qualquer uma dessas alergias, buscar, claro, sempre um especialista para fazer o tratamento adequado. Com certeza. Muito bem, essas são as recomendações. Obrigada, doutora Carol Berri. Obrigada, Grazi. A gente vai ficando por aqui com essas dicas muito importantes e amanhã estamos de volta com o nosso SC Acontece ao 12h45. Até lá!